Todas as noites o coronel mandava eu esperar no quarto, mas a verdade aterrorizante surgiu. A velha casa de Ana era um lugar envolto em sombras, onde cada parede parecia guardar segredos sussurrados ao longo do tempo. Todas as noites, o coronel a fazia esperar em seu quarto, e a atmosfera era pesada, como um véu de mistério que quase se podia tocar. O relógio na parede marcava as horas com o tic-tac, que ressoava como um aviso sombriamente familiar. Ana olhava pela janela, enquanto a chuva caía, escorrendo como lágrimas silenciosas, trazendo à tona uma sensação de angustiante expectativa. A casa, com seus corredores apertados e plantas secas, ondulava com o eco dos passos do coronel. Ele sempre vinha com sua voz grave, envolta em um charme que a deixava em um estado de nervosismo e fascínio. Mas havia algo no olhar dele, algo que a fazia sentir um frio na espinha e um aperto no peito, como se ela estivesse sempre à beira de um segredo que nunca ousou desvendar. Numa noite chuvosa, enquanto organizava um velho baú no sótão empoeirado, Ana encontrou uma carta amarelada. Suas mãos tremiam ao segurá-la e o cheiro de mofo a envolveu como um manto. A letra, com um traço decidido, contava histórias de um passado sombrio, mencionando alianças traiçoeiras e sombras que se arrastavam na noite. O coração de Ana disparou. As palavras revelavam verdades que ela nunca se atrevera a imaginar sobre o coronel, um homem que acreditara ser seu guardião, mas que poderia estar envolto em mistérios aterradores. Ela sentiu o mundo à sua volta desmoronar. O coronel não era quem dizia ser. As intenções dele, pintadas com as cores da proteção, podiam escondê-lo sob um manto de crueldade. Ana ficou paralisada, cheia de terror e esperança ao mesmo tempo. O que ela faria agora? Enfrentar esse homem que sempre a deixou à mercê de seus caprichos ou viver na ignorância? Sufocando-se naquela prisão emocional, o relógio soou novamente e seu eco cortou o silêncio da casa como uma lâmina. A tensão pulsava no ar e ela sabia que mais uma noite se aproximava. Os olhos dela se enchiam de lágrimas enquanto pensava na dor que poderia vir. Sentir medo. Era um estado que começava a ser insuportável. E a ideia de perder sua sanidade era um futuro que a aterrorizava. O que mais o coronel escondia? E se a verdade abafasse qualquer chance de felicidade que ainda restava? A chuva continuava a martelar a janela e o vento parecia trazer suas respostas, sussurrando promessas de confrontos e verdades difíceis. Uma vida dela em jogo, Ana decidiu que era hora de desvendar os mistérios que a cercavam. A expectativa era palpável enquanto ela se perguntava o que estava prestes a descobrir. A batalha entre a revelação e a completude da ilusão se avizinhava como uma tempestade, e Ana estava pronta para enfrentar o que quer que viesse. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca
nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A expectativa era palpável enquanto Ana se preparava para o que viria a seguir. O som da chuva ecoava, enchendo o ambiente de um peso opressivo. Aquela noite, porém, havia algo diferente no ar. A curiosidade a consumia e, ao mesmo tempo, o medo a paralisava. Quando o relógio marcou a hora, o coração dela acelerou. O coronel chegaria a qualquer momento. Assim que a porta rangeu, uma onda de nervosismo percorreu seu corpo. Ele entrou, como sempre, com aquele olhar enigmático e a postura altiva, mas algo parecia off. Ana reparou que ele estava mais pálido, como se uma sombra tivesse se instalado sob os seus olhos. Ele não usava o seu tradicional terno escuro, mas uma camisa branca amassada e calças que pareciam ter sido vestidas às pressas. Você encontrou algo no sótão, não foi? Ele não perguntou. A afirmação saiu de seus lábios como um sussurro sombrio. Ana trincou os dentes, segurando a carta amarelada com força. Eu li a carta. O que você esconde, coronel? A voz dela saiu trêmula, mas determinada. Ele deu um passo à frente, o olhar fixo nos olhos dela. Você não deveria ter feito isso, Ana. Existem segredos que é melhor ficar sem saber. Ana enrijeceu. O medo deslizou por sua espinha. Segredos? Você fala como se eles justifiquem tudo o que fez. Eu confiei em você. Ele soltou um riso seco, quase como um estala de raiva contida. Confiança é uma ilusão, minha jovem. Nunca foi sobre isso. De repente, um grito cortou a tensão no ar, vindo do andar de baixo. O som ecoou pelas paredes, fazendo o coração de Ana disparar. O coronel hesitou, sua expressão mudando rapidamente, de um sorriso superior para terror puro. O que foi isso? Eu não sei. Vamos ver. Ana não pensou 2 vezes. Sem esperar por ele, desceu as escadas correndo, seu coração batendo forte. No último degrau, a cena se desdobrou em um pesadelo. Uma figura conhecida estava caída no chão. Era a velha empregada, Dona Rosa, completamente imóvel, com um bilhete amarrado em seu pescoço. O que estava escrito: pavor e raiva. Você não fez isso, fez? Ele gritou, seus olhos arregalados em desespero. Eu não sabia. Ana respondeu, um nó na garganta impedindo de falar. O coronel estava se revelando como um monstro, e essa realidade a atingia como um golpe direto. Dona Rosa, de alguma forma, era a chave. A revelação deixou um perfume de traição no ar. A relação que Ana pensava ter com o coronel se despedaçava diante de seus olhos. E ela percebeu que a busca por resposta só a aprofundaria em um abismo ainda mais escuro. Um estrondo. O chão pareceu tremer. A luz da cozinha piscou e então tudo escureceu. Ana soltou um grito involuntário, mas não havia mais ninguém para ouvi-la. Não,
Escuro. A tensão crescia e a verdade à sua volta parecia girar como um furacão. Ela não sabia o que fazer. O coronel, com seu passado obscuro, e Dona Rosa, que guardava segredos mortais. A pressão aumentava. Estava sozinha, encurralada em um labirinto de mistério e medo. Uma nova reviravolta se aproximava, e Ana não tinha ideia do que estava prestes a desencadear. O eco de passos se aproximava novamente. O jogo apenas começava. O escuro parecia vibrar ao redor de Ana. O ar estava pesado, como se o próprio clima estivesse esperando algo acontecer. O coração dela batia tão forte que ela quase não conseguia ouvir o que estava ao seu redor. O silêncio foi quebrado por um grito agonizante e o pavor cresceu como uma sombra no fundo de sua mente. É melhor você começar a falar, coronel. Ana insistiu, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Mas ele apenas a olhou, a expressão de um homem à beira do abismo. A câmera do medo se desdobrava. O que estava por trás daquelas paredes, além do que já tinha sido revelado? Um estrondo retumbou no andar de cima, como se algo tivesse se rompido. Os dois viraram rapidamente a cabeça. O coronel hesitou, mas antes que pudesse falar, a porta da cozinha se abriu com um chute violento. A figura de um homem emergiu da escuridão. Era alguém que Ana reconheceria em qualquer lugar. Seu irmão desaparecido, Rafael. O impacto do reencontro foi como um raio em uma noite sem vento. Rafael, é você! Ana gritou, confusa, vibrando entre alegria e terror. As lembranças da última vez que o viu começaram a se misturar com o presente. Ele tinha partido anos atrás, e agora ali estava ele, pálido, suado e com uma expressão de desespero que a paralisou. Você precisa sair daqui, Ana. Ele não é quem você pensa que é. Rafael alertou, o olhar fixo em seu irmão. O coronel, de repente pálido como um fantasma, deu um passo para trás, os lábios tremendo. O terror nos olhos de Rafael falava mais alto do que palavras poderiam expressar. Eu vim para te salvar. Salvar de quê? O que você sabe? Ana contestou, seu coração se debatendo. Entre a incredulidade e um leve fio de esperança, Rafael estava em perigo. O que ele realmente sabia sobre o coronel? Segredos, coisas que você não devia saber. Ele é responsável por tudo isso, Ana. Não confie nele. Rafael exclamou, sua voz quase quebrando. Ana se virou rapidamente para o coronel novamente, tentando entender o que tinha acontecido. Mas a expressão dele era uma mistura de raiva e um controle rígido que parecia desmoronar. O que você está dizendo, Rafael? O coronel perguntou, sua voz agora baixa e ameaçadora. Equivocou-se. Você não sabe a que nível está se metendo. Ana olhou entre os dois homens, o surrealismo daquela situação tornando tudo mais angustiante. O corpo dela estava coberto de arrepios. Por favor, me diga a verdade. O que está acontecendo? Rafael respirou fundo e avançou um passo. Ele não é o coronel que você pensa.
Ele está envolvido em algo muito maior do que você imagina. A velha empregada Dona Rosa sabia disso. E agora ela está morta. Morta por causa dele. Ana sentiu o chão sob seus pés vacilar. O que mais estava escondido? O coronel era um homem que sempre parecia proteger. Mas e se tudo isso não passasse de uma armadilha mortal? O ar ficou mais denso. A tensão quase palpável. O impacto das palavras de Rafael ressoou em sua mente. Uma bomba que explodia em 1001 direções. A verdade precisa ser entendida, mas nunca é tão simples. Ele me fez prometer que não falaria. Então tudo escureceu de novo. A luz falhou, lançando os três em uma escuridão densa. O som de algo se quebrando ecoou ao longe. Ana mal pôde se mover. O coronel estava ali ao lado dela, mas agora não era mais uma figura de proteção. Ele era uma ameaça viva, e a verdade começava a se desenhar diante dela, como uma tempestade prestes a eclodir. Vamos! Precisamos sair agora! Rafael gritou, puxando-a pelo braço. Mas ela hesitou. O que fazer? O coronel estava ali, uma força poderosa que ela conhecera, mas agora o via pelo que realmente era, ou seria. Uma nova verdade se formava, e Ana sentiu a ameaça à sua volta, como uma rede invisível, prestes a se fechar. A única certeza que tinha agora era que a noite estava longe de acabar, e que para cada resposta que surgisse, novos mistérios e perigos iriam se desdobrar. O que mais estava oculto nas sombras daquela casa? Ana sentiu o chão tremer sob seus pés, a escuridão engolindo tudo. Rafael, pálido e assustado, puxou-a com força pelo braço. O coronel se aproximou, paralisado pela cena diante dele. Mas no fundo dos seus olhos já havia uma ferocidade que mudava o ambiente em volta. O que estava acontecendo? Vamos, Ana, Rafael implorou, seus olhos ardendo com uma urgência desesperada. Mas antes que ela pudesse responder, a cozinha tremeu novamente, desta vez com uma força aterradora. O barulho ecoou como uma sinfonia. De vidro quebrando. O que era aquilo? A casa parecia viva, como se o passado estivesse voltando para reivindicar suas vítimas. Ana hesitou, confusa. Rafael, o que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Sua voz era um misto de alívio e desespero. O que ele sabia? O que o coronel escondia? O coração dela pulsava descompassado. Cada batida, um lembrete do perigo que a cercava. Ele não pode saber. Rafael sussurrou, seu olhar se movendo nervosamente para o coronel. Não é apenas ele, Ana. É tudo isso. Ele gesticulou em volta, como se estivesse apontando para algum grande mistério invisível. A pressão no ar era opressiva. Então, uma porta se abriu no andar de cima, uma sombra deslizando para a cozinha. Um rosto familiar surgiu da escuridão. Era Dona Rosa, pálida e sem vida, como o espectro saído de um pesadelo. Não! Como ela poderia estar ali? A sensação de que a realidade estava se desmoronando envolveu Ana como um manto sufocante. Certa vez, prometi proteger você.
A voz de Dona Rosa ecoou de alguma forma, embora seus lábios não se movessem. Mas a verdade precisa ser revelada, e a cor do sangue se mistura com a luz da traição. Ana tombou para trás, horror e descrença tomando conta dela. Não! Você está morta! Gritou. O choque a paralisou. Dona Rosa? O coronel chamou, a voz tremendo, os olhos arregalados. Ele parecia ter perdido a compostura, o encanto derretido pelo terror. Você não pode estar aqui. Os segredos têm formas estranhas de vir à tona. A figura de Dona Rosa sorriu de forma espectral, um movimento que parecia machucar todos no recinto. A eterna sombra que você criou não pode ser contida. O que a água leva, o sol revela. Ana sentiu um aperto no peito. O que estava acontecendo? A verdade estava se desenrolando diante dela, e tudo parecia um filme de terror. Rafael, o que ela quer dizer? Perguntou, mas ele não pôde responder. Os olhos dele pareciam hipnotizados por Dona Rosa. E então a sombra dela começou a se desfazer, como se estivesse se misturando na própria escuridão da casa. Os mortos falam, Ana. O coronel interrompeu, seu tom ácido. Mas nem publiquei. Escutamos a verdade. O que você e seu irmão pensam saber está encoberto por mentiras mais profundas. Um novo estrondo fez as paredes tremerem. Ana e Rafael trocaram olhares, aterrorizados. O que você fez, coronel? O que aconteceu com Dona Rosa? A raiva dela crescia como um fogo, consumindo o medo. Você não sabe o que está dizendo. Não sabe do que pode vir. Ele gritou, mas o pânico em sua voz era palpável. A escuridão na qual estavam mergulhados parecia pulsar com vida própria. Ana sentiu uma onda de calor subir pela sua coluna. O coronel se aproximou, agora determinado, como se estivesse tomando uma decisão. A verdade é que você não é quem pensa que é. Ele se virou em direção a Ana. O choque dessas palavras atravessou seu corpo como um choque elétrico. E tudo isso você é parte de algo maior, Rafael gritou. Não, você não pode! Mas as palavras foram tragadas na confusão. Com isso, um estalo inconfundível soou. E no momento seguinte, uma luz intensa irrompeu pela cozinha, como um raio que atravessava a noite. Ana fechou os olhos, e quando os abriu, tudo mudou. Ana não estava mais sozinha. As paredes começaram a se desfazer, revelando uma sala cheia de rostos conhecidos, amigos, familiares, todos iguais, mas todos falsificados. Obscuras verdades começavam a ser reveladas, e ela entendeu que tudo o que acreditava saber sobre sua vida estava prestes a desmoronar. O que quer que o coronel tivesse em mente, a revelação estava na ponta da língua e apenas aguardava para ser exposta. Com seu coração acelerando, Ana se preparou para um confronto que mudaria tudo novamente. O que o coronel tinha feito? O que Dona Rosa realmente queria dizer? O jogo de verdades e mentiras estava apenas começando. Ana estava em choque. A luz ofuscante iluminou a cozinha, mas o terror se instalou ainda mais no fundo de sua alma. Ela olhou ao redor, tentando entender o que aquela revelação significava. Os rostos conhecidos misturavam-se nas sombras. A verdade estava alheia.
como uma linha tênue pendendo entre a realidade e o pesadelo. Enquanto tentava processar tudo, Dona Rosa, ou o que restava dela, desapareceu lentamente na escuridão, como um eco de algo irreal. A figura do coronel não era mais a mesma. Ele parecia um homem consumido por seus próprios demônios, seus olhos arregalados em estado de pânico. Rafael, o que aconteceu com Dona Rosa? Ana gritou, seu coração acelerado, o comando da situação escapando das suas mãos. Rafael, sem fôlego, parecia quase em transe, mas não afastou o olhar do coronel. O que você sabe, coronel? O que você fez com Dona Rosa? Rafael confrontou, sua voz baixa, mas determinada. O clima estava tenso, como uma corda esticada prestes a se romper. Ana sentia um nó na barriga, uma sensação perturbadora de que estava prestes a desvendar um mistério ainda mais profundo. Você não entende, não sabe o que está invocando. O coronel disparou, a voz um misto de arrogância e desespero. Cada palavra dele parecia carregada de uma verdade distorcida. Mas o que isso tudo realmente significava? Ana decidiu que a única maneira de aliviar essa pressão era confrontá-lo de frente. Me diga a verdade. Quem é você? Ela forçou as palavras pela garganta, a necessidade intensa de clareza, quase insuportável. Nesse momento, um som estonteante irrompeu da parede ao lado, um estalo seguido de uma rachadura que se espalhou como uma teia. Ana não teve tempo para refletir. Com um movimento quase instintivo, ela puxou Rafael para trás, enquanto uma fissura se abria no chão sob os pés do coronel. Ocorreu um deslizamento, como se a própria casa estivesse reprimindo algum segredo sombrio. Em um instante, o coronel desapareceu. Na escuridão que se formou, sucumbindo ao abismo, Ana e Rafael se entreolharam, atordoados. A cena parecia de um filme, mas a realidade batia forte em seus corações. "Coronel!" Ana gritou, mas não houve resposta. O silêncio era ensurdecedor, só o som de suas respiradas apressadas quebrando a calma. O que estava acontecendo? Não havia mais paciência. Não podiam ficar ali mais tempo. A casa estava se rebelando. "Precisamos sair agora", Rafael disse, quase puxando-a para fora da cozinha. Mas Ana hesitou. Algo estava errado. E se não fossem apenas eles dois? Se outros estivessem envolvidos? Ela puxou o braço dele. "Espera. E se houver mais segredos? O coronel, ele pode ter muita gente envolvida." O medo que a dominava a impedia de simplesmente ir embora. De repente, outro som ecoou. Um grito agonizante, vindo do andar de cima. Era uma voz familiar, mas distante. O coração de Ana parou por um momento. "Mãe!" ela exclamou. A súbita percepção de que sua família estava mais conectada ao coronel do que ela jamais imaginara. Com o pânico tomando conta, eles subiram as escadas correndo, os olhos arregalados de determinação. O que eles encontrariam lá em cima? O eco dos gritos se intensificava, invadindo cada camada de sua sanidade. E quando finalmente chegaram ao último degrau, a cena que se desenrolou diante deles foi aterradora. Sua mãe estava de pé, cercada por uma luz que parecia vir de lugar nenhum. Um brilho sobrenatural,
que a envolvia. Ao lado dela, o coronel surgia, não mais pálido, mas com uma aparência imponente, como se tudo que ela conhecia sobre ele estivesse prestes a se virar de cabeça para baixo. Não ousem se aproximar, sua mãe gritou, mas a voz dela soou estranhamente distante, como se pertencesse a outra pessoa. O receio preenchia o ar. Ana, Rafael, venham! Com uma expressão de desespero nos olhos. Mas a maneira como falava parecia errada, como se estivesse sendo forçada a dizer aquelas palavras. O horror se instalou. Ana começou a entender que talvez o coronel não fosse o único que tinha segredos. O que quer que estivesse acontecendo ali, entre seus familiares e esse homem, era ainda mais profundo do que imaginara. Eles estavam prestes a se envolverem numa rede de mentiras que ameaçava tudo o que sabiam. Por favor, mãe, diga-me a verdade, Ana implorou, o medo fazendo seu coração acelerar ainda mais. O coronel, então, sorriu de um jeito que fez a pele dela arrepiar. E antes que pudesse pensar, tudo começou a se desfazer novamente. A casa, as paredes, tudo parecia se romper. Ana ficou em pé, paralisada, com a certeza de que tudo o que conhecia estava prestes a ser revelado, mas a um custo terrível. A revelação aguardava na escuridão, pronta para reclamar todos os segredos guardados. O que mais havia além daquelas paredes? A resposta estava prestes a vir, e com ela tudo mudaria para sempre. Ana estava em estado de choque. A luz ofuscante iluminou a cozinha, mas o terror se instalou ainda mais no fundo de sua alma. Ela olhou ao redor, tentando entender o que aquela revelação significava. Os rostos conhecidos se misturavam nas sombras, a verdade alheia como uma linha tênue pendendo entre a realidade e o pesadelo. Enquanto tentava processar tudo, Dona Rosa, ou o que restava dela, desapareceu lentamente na escuridão, como um eco de algo irreal. A figura do coronel não era mais a mesma. Ele parecia um homem consumido por seus próprios demônios, seus olhos arregalados em estado de pânico. Rafael, o que aconteceu com Dona Rosa? Ana gritou, seu coração acelerado, o comando da situação escapando de suas mãos. Rafael, sem fôlego, parecia quase em transe. Mas não. Afastou o olhar do coronel. O que você sabe, coronel? O que você fez com Dona Rosa? Rafael confrontou, sua voz baixa, mas determinada. O clima estava tenso, como uma corda esticada prestes a se romper. Ana sentiu um nó na barriga, uma sensação perturbadora de que estava prestes a desvendar um mistério ainda mais profundo. Você não entende, não sabe o que está invocando. O coronel disparou, a voz um misto de arrogância e desespero. Cada palavra dele parecia carregada de uma verdade distorcida. Mas o que isso tudo realmente significava? Ana decidiu que a única maneira de aliviar essa pressão era confrontá-lo de frente. Me diga a verdade. Quem é você? Ela forçou as palavras pela garganta, a necessidade intensa de clareza. Quase insuportável. Nesse momento, um som estonteante irrompeu da parede ao lado. Um estalo seguido de uma rachadura que se espalhou como uma teia.
Ana não teve tempo para refletir. Com um movimento quase instintivo, ela puxou Rafael para trás, enquanto uma fissura se abria no chão sob os pés do coronel. Ocorreu um deslizamento, como se a própria casa estivesse reprimindo algum segredo sombrio. Em um instante, o coronel desapareceu na escuridão que se formou, sucumbindo ao abismo. Ana e Rafael se entreolharam, atordoados. A cena parecia de um filme, mas a realidade batia forte em seus corações. Coronel, Ana gritou, mas não houve resposta. O silêncio era ensurdecedor, só o som de suas respirações apressadas quebrando a calma. O que estava acontecendo? Não havia mais paciência. Não podiam ficar ali mais tempo. A casa estava se rebelando. Precisamos sair agora, Rafael disse, quase puxando-a para fora da cozinha. Mas Ana hesitou. Algo estava errado. E se não fossem apenas eles dois? Se outros estivessem envolvidos? Ela puxou o braço dele. Espera. E se houver mais segredos? O coronel, ele pode ter muita gente envolvida. O medo que a dominava a impedia de simplesmente ir embora. De repente, outro som ecoou, um grito agonizante vindo do andar de cima. Era uma voz familiar mais distante. O coração de Ana parou por um momento. Mãe! Ela exclamou. A súbita percepção de que sua família estava mais conectada ao coronel do que ela jamais imaginara. Com o pânico tomando conta, eles subiram as escadas correndo, os olhos arregalados de determinação. O que eles encontrariam lá em cima? O eco dos gritos se intensificava, invadindo cada camada de sua sanidade. E quando finalmente chegaram ao último degrau, a cena que se desenrolou diante deles foi aterradora. Sua mãe estava de pé, cercada por uma luz que parecia vir de lugar nenhum, um brilho sobrenatural que a envolvia. Ao lado dela, o coronel surgia, não mais pálido, mas com uma aparência imponente, como se tudo que ela conhecia sobre ele estivesse prestes a se virar de cabeça para baixo. Não ousem se aproximar, sua mãe gritou, mas a voz dela soou estranhamente distante, como se pertencesse a outra pessoa. O receio preenchia o ar. Ana, Rafael, venham! A mãe disse com uma expressão de desespero nos olhos, mas a maneira como falava parecia errada, como se estivesse sendo forçada a dizer aquelas palavras. O horror se instalou. Ana começou a entender que talvez o coronel não fosse o único que tinha segredos. O que quer que estivesse acontecendo ali, entre seus familiares e esse homem, era ainda mais profundo do que imaginara. Eles estavam prestes a se envolver em uma rede de mentiras que ameaçava tudo o que sabiam. Por favor, mãe, diga-me a verdade, Ana implorou, o medo fazendo seu coração acelerar ainda mais. O coronel, então, sorriu de um jeito que fez a pele dela arrepiar. Você deve entender, Ana, que tudo isso faz parte de um plano mais profundo, disse o coronel, sua voz grave reverberando na sala. Se deixar ao menos um de nós sair, as consequências serão catastróficas. Não é só nossa vida que está em jogo. E, de repente, a verdade surgiu como um raio. Ana entendeu tudo. Você é parte de uma seita. É isso que está fazendo? Ela ficou paralisada.
Ao mesmo tempo, a luz ao redor de sua mãe começou a oscilar. Ana, você precisa escolher, gritou, e ao dizer isso, o brilho ao redor dela se intensificou, revelando um símbolo místico gravado em sua pele. Era igual ao que aparecia nos símbolos do coronel. Ana ficou sem palavras. Mãe, você está com ele? E nesse momento, a casa tremeu outra vez, mas agora era uma tremenda explosão de luz e sombras. Um eco profundo atravessou suas cordas vocais, fazendo a casa ressoar. Tudo estava mudando, e a verdade que ela julgara mais plausível tornava-se uma rede imprevisível de mentiras. Ana estava prestes a descobrir não apenas quem era o coronel, mas também o que realmente significava ser parte daquela família. Você não pode simplesmente nos deixar, mãe. Rafael gritou, desesperado, mas a luz começou a consumir tudo como um incêndio incontrolável. A tragédia estava desenrolando diante deles, e o peso da escolha que se aproximava deixava um gosto amargo na boca de Ana. A verdade estava ali, mas seria a liberdade ou a salvação? O que mais essa noite poderia revelar? Ana sentiu o vazio, a pressão crescente. Saber que sua mãe poderia estar envolvida em tudo isso era um golpe devastador, e com uma única escolha, ela poderia desviar o curso de suas vidas para sempre. O que ela faria a seguir? A resposta estava mais uma vez nas sombras, pronta para confrontá-la com tudo o que sabia ou acreditava saber. Ana sentiu um frio na espinha, enquanto a luz ofuscante começava a se dissipar. A tensão no ar era palpável, e a expressão de sua mãe era um misto de desespero e algo mais sombrio. Você precisa escolher, Ana. A voz dela soou estranha, como se não fosse dela. O medo tomou conta, enquanto Ana tentava entender o que estava acontecendo. Escolher o... Quê? Ana gritou, sem saber se o que via era real. Tudo parecia um pesadelo, uma ilusão trágica. O coronel, agora com um sorriso ameaçador, inclinou a cabeça, e suas palavras cortaram o ambiente como uma lâmina afiada. A escolha entre a verdade e a completa destruição. Destruição de quê? Rafael perguntou. Sua voz tremia. Ele olhou para a mãe e os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas não era o tipo de lágrima que se esperaria ver. Mãe, fale a verdade! Então, em um instante, tudo mudou. Um gemido ecoou pela casa, um som que parecia vir de dentro das próprias paredes. O sacrifício precisa ser feito, o coronel gritou, sua voz ecoando como um trovão. Ana percebeu com horror que a luz ao redor de sua mãe começou a pulsar violentamente, revelando um símbolo macabro que ardia em sua pele como uma cicatriz viva. Não é só você, Ana. Eu também sou parte disso. A mãe confessou, e a voz dela abrigava um desespero que fazia o sangue de Ana ferver. O choque a paralisou. Mãe, não! Você não pode estar falando sério! Oh, mas eu sou, ela disse, com uma voz fria, como se estivesse igual a um espectro. E com isso, tudo ao redor começou a tremer. Rafael tentou se aproximar dela, mas a luz a envolvia em uma tempestade. Mãe, o que você quer dizer com isso? O que aconteceu em seguida trouxe uma reviravolta devastadora.
assombrador. Coronel se estendeu e ele gesticulou. A verdade está mais próxima do que vocês imaginam. E então, como se estivesse em um espetáculo, ele invocou uma força invisível. A figura de Dona Rosa apareceu novamente, mas agora ela não era mais uma simples empregada. Suas roupas eram longas e esvoaçantes, seu olhar profundo e penetrante. A verdade te libertará ou te destruirá, Ana. Você foi escolhida para ser a guardiã de nossos segredos. Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Guardiã? Segredos? O que você está dizendo? O medo agora virava desespero. Enquanto tentava raciocinar, a casa explodiu em luz e sombras, e um som estrondoso fez todos se agacharem. Quando a luz se dissipou, algo havia mudado radicalmente. Agora Ana estava sozinha na sala, cercada por rostos conhecidos, mas que se tornavam estranhos. Eles não eram apenas amigos e familiares, eram figuras sombrias, cravadas em um ciclo de segredos profundos. O coronel, com sua presença ameaçadora, agora pairava sobre ela. É chegada a sua hora, Ana. Ana puxou Rafael e olhou para sua mãe, agora envolta em um brilho intenso. Mãe, isso não pode ser verdade. Você não pode fazer isso. Mas a sua mãe não respondeu. O que ela via era um reflexo do que mais temia. De repente, um grito cortou o ar. Não! Não faça isso! Era a voz de Rafael. E nesse momento, ele empurrou Ana para trás, enquanto a luz engolia tudo. Coronel, você não irá levá-la. Se não, para Ana, será você. A frase ecoou como um golpe de misericórdia. E uma nuvem de sombras cobriu tudo, desnudando enredos e segredos que nunca deveriam ser revelados. E foi assim que a realidade virou de cabeça para baixo. Ana, agora perdida entre os ecos de gritos, imagens e risos, teve a certeza de que o verdadeiro horror ainda estava por vir. O que mais estava sendo oculto? Havia mais uma escolha a ser feita, e a verdade estava esperando, perdendo-se nas sombras, empurrando Ana para um abismo de desespero que ela não podia evitar. Ana estava em estado de choque. A luz ofuscante iluminou a cozinha, mas o terror se instalou ainda mais no fundo de sua alma. Dona Rosa havia desaparecido. E a presença do coronel se tornava mais opressora a cada segundo. A expressão de sua mãe, entre o desespero e o olhar vazio, acelerava seu coração. Mãe, você precisa me explicar o que está acontecendo. Ana deitou, mas as palavras pareciam ecoar em um vazio. O coronel, com um sorriso malicioso, inclinou a cabeça. Você não entende, Ana. A escolha que você tem agora vai decidir o futuro de todos nós. Se não agir rápido, o que se aproxima pode ser pior do que você imagina. Um gemido profundo atravessou a casa, fazendo as paredes tremerem. Ana sentiu o chão sob seus pés vibrar. O que foi isso? Olhou ao redor, insegura. O ar estava pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. No meio desse caos, Rafael puxou Ana para perto, protegia-a, como se um instinto ancestral falasse mais alto. Não confie nele, Ana. Ele está mentindo. O desespero na voz de Rafael
fez o frio da verdade surgir novamente em seu coração. Você não pode nos separar. A mãe gritou, e nesse instante, a luz ao seu redor ficou tão intensa que Ana teve que cerrar os olhos. Quando ela os abriu novamente, a imagem diante dela era chocante. A mãe estava cercada por um círculo de sombras, cada uma delas com um aspecto quase humano, olhos fixos em Ana, como se a aguardassem. Não! Ana gritou. Mãe, não se deixe levar por ele! Mas a expressão da mãe mudara. Um olhar distante que não lembrava a mulher que sempre conhecera. Aquele brilho místico começou a pulsar em um ritmo frenético. Você deve entender a verdade, Ana. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras da mãe é um golpe direto. Ana sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. E quem você é, então? Ana exigiu, a voz tremendo. Olhou para o coronel, esperando uma resposta, um olhar de compaixão, algo que a fizesse acreditar que havia esperança. O que ela quer dizer é que você é a chave, Ana. A chave para um poder que pode muito bem mudar tudo ao seu redor. O coronel interveio, sua voz agora mostrando um entusiasmo perturbador. De repente, um estrondo irrompeu e a casa começou a tremer ainda mais, como se estivesse viva. O que está acontecendo? Ana quase gritou. As paredes estavam se desintegrando, revelando um labirinto de passagens obscuras além delas. E então, tudo ficou em silêncio, um silêncio mortal. A luz revelou uma figura familiar no fundo do corredor. Era alguém que Ana não via há anos, seu avô, que acreditava estar morto. Ana, ele disse, com um olhar profundo e triste. É hora de você conhecer a verdade. O choque fez o coração de Ana parar. Avô? O que ele estava fazendo ali? Então, a verdade veio como um impacto. Eu fui o responsável por criar essa seita, por manter os segredos da nossa família. O olhar dele era intenso. E você, ser amiga do pai, como fizeram conosco. E eles disse, o que ele quer. Então, o homem criou algo. A única coisa que pode parar o homem, enquanto os cadores meio caíam. Quando vemos paredes regadas e terras estranhas, o homem acorda para o último boi. E você quer? Ana é a única que pode decidir o destino de todos nós. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Você é o verdadeiro culpado por tudo isso? A expressão do coronel se fechou e ele sussurrou. A garota está certa. Se a verdade sair, tudo estará perdido. Ana não sabia o que pensar. Seus laços familiares, seus amores, estavam empenhados nesse jogo de sombras. E então, uma nova onda de verborragia a atingiu. Ajude-me, avô. O que devo fazer? Você precisa sacrificar aqueles que estão ligados a você, ou tudo o que conhecemos será destruído. Ana congelou. As palavras dele a golpearam com a força de um trovão. O que ele estava sugerindo era inimaginável. Sacrificar sua mãe? Sacrificar Rafael? Era isso que a família esperava dela? E com isso, a luz começou a ofuscar a visão dela, e a casa tremeu novamente, mas agora com um propósito diferente.
O eco da verdade se espalhou e Ana sentiu que já não havia como voltar. A escolha estava diante dela. Enquanto olhava para Rafael e a mãe, percebeu que o verdadeiro horror estava apenas começando. Ela tinha se tornado parte de uma teia de mistérios, um jogo no qual a vida de todos estava em suas mãos. A única certeza era que a noite ainda não havia terminado, e as repercussões da decisão que seria tomada a seguiriam para sempre. Ana sentia o peso da revelação no ar, como se a casa estivesse respirando. Com calma, prestes a disparar, cada palavra do avô soava como um eco distante. A escolha é sua, Ana. O futuro depende de você. Rafael segurava seu braço, a tensão visível no seu corpo. Os olhos dela se moviam entre a mãe e o avô, cada um representando um lado de uma verdade que parecia prestes a desmoronar. Eu não posso acreditar no que estou ouvindo. Você está me dizendo que somos parte disso, que eu sou a responsável por escolher o sacrifício? Ana perguntou, a voz mais trêmula que nunca, o coração batendo forte contra o peito. O avô assentiu lentamente, como se estivesse convencido de que as palavras dele iriam em direção ao que era inevitável. Se você não fizer a escolha, as consequências serão devastadoras para todos nós. Esta seita não é simplesmente uma crença, Ana. É um legado. Antes que Ana pudesse responder, um grito cortou o ar, ecoando pela casa como um gemido de dor. Era a voz da sua mãe. Ana! Ela gritou desesperadamente. E então uma onda de luz emanou da mãe, envolta em um brilho dourado que parecia queimar. Ana se virou, alarmada, apenas para ver a mãe caindo para o chão, como se tivesse sido atingida por um raio. A luz pulsava e a casa parecia tremer sob seus pés. Mãe! Ela correu em direção a ela, mas algo a parou. Uma barreira invisível, uma força que a impedia de se aproximar. O coronel, com um sorriso cruel nos lábios, observava tudo como um espectador em um show de horrores. Agora você vê, Ana. Este é o preço a se pagar. E você é a única que pode mudar o curso. Eu não vou deixar você fazer isso. Rafael gritou, seu olhar fixo no coronel, cheio de ódio. E então, em uma fração de segundo, Rafael deu um passo à frente, desafiador, incapaz de suportar mais aquele jogo. Se você se afastar dela, eu de detonar. O coronel riu, mas não era um riso de desprezo. Você ainda não entendeu. O sacrifício não é de quem se aproxima, mas sim de quem é mais forte. E nesse momento, quebrou-se uma corrente invisível. A paz andava em silêncio, como se estivesse ouvindo cada palavra. Ana sentiu o chão estremecer ainda mais, e então a realidade tomou um rumo muito diferente. O avô, que sempre foi uma figura de poder e respeito, estava mudando diante dela. Ana, não escute! Ele gritou, e a expressão dele se transformou em pânico. A luz ao redor da mãe começou a se intensificar, e Ana percebeu que não eram apenas consequências à vista.
Uma explosão de energia irrompeu da mãe e ela se ergueu. Não mais uma simples mulher, mas uma figura que irradiava força. Você tem que parar isso, Ana. Não deixe que eles decidam por você. Não! O avô gritou novamente, mas algo em seu olhar revelava não apenas desespero, mas também algo obscuro. Ana olhou para Rafael, notando que o tempo parecia estar se desdobrando. Você mentiu, não é? Esse plano nunca foi sobre mim. Foi você o responsável por tudo isso. A verdade explodiu em sua mente como um clarão. Rafael também a olhou, confuso, mas o coronel estava diante deles. Você não é a única nesse jogo, Ana, e o tempo já está se esgotando. A voz do coronel ecoou e, de repente, uma ferida na realidade começou a se abrir. Ana reconheceu o símbolo que pulsava nas paredes ao redor, as marcas de uma tradição que ela nunca compreendeu plenamente. Nesse instante, Rafael e Ana se entreolharam. Todo mundo parecia colidir e a linha do tempo estava se desintegrando bem diante deles. À medida que o brilho da mãe se intensificava, revelava um passado sombrio e distante que eles nunca imaginaram. Um legado que ultrapassava gerações. Os rostos na sala começaram a se transformar e Ana percebeu que eles não eram apenas os personagens que ela conhecia. Eram sombras de traumas, histórias não contadas, braços estendidos do passado. A verdadeira natureza de cada um estava prestes a ser exposta. Mas o que era real e o que era ilusão? Olhe para mim, o avô gritou. A voz dele fervia de raiva e desespero. Você não pode entender a gravidade do que está prestes a acontecer. Mas Ana já não sabia o que fazer. A luz pulsava em seu coração e a casa tremia. O tempo estava acabando. Qual é o verdadeiro sacrifício, avô? Ana exigiu, o desespero correndo em suas veias. A resposta pairou no ar, perigosamente próxima. E então, a primeira decisão foi tomada, sem que ela tivesse noção. Eu não serei a sua marionete. Os olhos do coronel brilharam. Você realmente acha que tem a escolha? Então que comece o jogo. E com essas palavras, a casa se desintegrou ao redor deles, revelando uma nova dimensão. Um lugar cheio de sombras dançantes e ecos de risos. Os laços eram mais profundos do que imaginavam. E a resposta sobre sua linhagem, sobre quem realmente eram todos ali, estava prestes a abrir um chacoalhar reverberante que mudaria tudo novamente. Ana estava de pé, com o coração acelerado, observando a transformação de sua mãe. A luz ao redor dela brilhava intensamente, pulsando como um coração descontrolado. Ela sentiu um nó na garganta, o medo e a confusão se misturando. Mãe, você não precisa fazer isso! Gritou, impotente. O coronel, sorrindo sinistra, como uma sombra insaciável. Tudo depende dela, Ana. É a hora de decidir tudo ou nada. A casa tremia, como se estivesse viva, e os rostos familiares ao redor começaram a desfocar. O avô
ainda estava lá, sua expressão transformada em um misto de raiva e desespero. Você não pode fazer isso, Ana. A verdade irá consumir todos nós. Mas então, algo dentro de Ana se acendeu. Não serei uma ponte para o caos, declarou, sentindo a força surgir dela como um vendaval. Nos olhos de Rafael, ela viu apoio, um reflexo da mesma determinação. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. De repente a luz se apagou. Tudo ficou escuro. Ana sentiu a pressão crescê-la em seu peito, a escuridão rodopiando ao redor. Logo, tudo parecia se tornar um eco distante. A casa, os gritos, a luta, tudo borrava-se em um sonho. Mas Ana não iria ceder. Ela era mais do que uma marionete nesse plano. Inspirou fundo e gritou: Basta! Liberdade não é uma escolha que cabe a vocês. E com essa declaração, a luz ao seu redor começou a brilhar de novo, mais forte do que nunca. Era como se as sombras se recuassem. As pessoas, todos aqueles rostos conhecidos, começaram a se desfazer, as engrenagens da seita virando e a verdade ruindo. Com um último olhar, Ana viu sua mãe hesitar, a luz da sua essência balançando entre as trevas e a redenção. Um brilho de esperança se acendeu em seu olhar. Ana, ela sussurrou. Mãe, escolha a vida, escolha a verdade. Ana implorou, e naquela fração de segundo, a realidade começou a girar mais uma vez. A luz envolveu todos, fazendo com que eles desaparecessem em uma explosão de energia pura. Então, de repente, Ana e Rafael se encontraram no mundo exterior, cercados por um campo verde iluminado pela luz suave do sol. A casa desaparecera. Tudo o que conheciam estava atrás deles. Agora, um eco distante. O que restava do legado opressor havia se dissipado. Ana, conseguimos! Rafael disse com um sorriso que misturava alívio e incredulidade. A expressão da mãe ainda estava gravada em sua mente. Uma escolha, uma luta, um amor que venceu a sombra. Ainda com o coração acelerado, Ana olhou em volta. Era tudo tão tranquilo. A pressão havia desaparecido, mas a sensação de que algo havia mudado para sempre a consumia. E agora, o que fazemos? Ela perguntou, o olhar fixo diante do novo horizonte. Rafael suspirou. Agora, precisamos reconstruir. Não só nós, mas tudo o que foi perdido, tudo o que existe. Mas, acima de tudo, precisamos contar nossa história, para que outros saibam, respondeu, determinado. Ali, em meio ao renascimento, a luz da esperança começava a brilhar novamente. Mas a dúvida pairava sobre eles. O passado poderia ter ido, mas as marcas permaneciam. As verdades não faladas ainda estavam aguardando para serem reveladas em outro lugar, em outra época. E não havia como voltar atrás. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações
e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.